Bom, pessoal, a gente vai apresentar aqui uma demonstração da irracionalidade do número e, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai partir, né, do fato de que daquela sequência, certo? Ou seja, o número é isso daqui, né? É aquela sequência xenha. Lembra que é 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre n fatorial e continua, certo? Ou seja, o número é aquele limite, né? E aquele limite é justamente esse somatório aqui. Bom, como é que a gente vai fazer para verificar que esse número ele é irracional? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever E menos esse somatório que está aqui, ó, de 1 até N. Então, é menos isso daqui. Bom, mas só que a gente sabe que o E menos esse somatório aqui é igual ao que ficou aqui, né? Ou seja, se eu pego o E menos isso daqui, fica isso aqui mais todo o resto, né, da soma, né? Que seria 1 mais, ou 1 sobre N mais 1 fatorial, mais 1 sobre N mais 2 fatorial, mais, né, o restante aqui da somatório. Bom, isso aqui obviamente é maior do que zero. Por que é maior que zero? Porque se esse aqui é o E, é a soma toda, né? É a soma de todas essas parcelas aqui, infinitas parcelas. E aquele negócio, né? É, uma soma, né? Ela é sempre maior do que qualquer uma de suas parcelas. Então, o E, esse número E, é maior do que isso daqui, ó. Do que esse somatório aqui. Então, por isso que se o E é maior que isso aqui, então é porque essa diferença é maior que zero. Ok? Bom, aqui é só a continuação, certo? Então, o E menos isso daqui dá esse somatório aqui, né? 1 sobre N mais 1 fatorial, 1 sobre N mais 2 fatorial. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse pedaço aqui, certo? Que é exatamente essa diferença aqui, tá? Isso daqui a gente vai fazer o que? A gente vai pegar essa parcela aqui, né? Você nota que essa parcela, ela está aqui, em cada uma das outras parcelas, tá? Porque o que é o n mais 2 fatorial? É o n mais 2 que multiplica n mais 1 fatorial. O que é o n mais 3? É o n mais 3 vezes n mais 2 que multiplica n mais 1 fatorial, tá? Então a gente vai colocar o n mais 1 fatorial em evidência aqui e vai ficar assim, tá? N mais 1 fatorial, parênteses, né? Aí aqui você colocou 1 sobre n mais 1 fatorial, então fica 1 mais, aqui ficou quem? 1 sobre n mais 2. O que é o n mais 3? É o n mais 3 que multiplica n mais 2, que multiplica n mais 1 fatorial. Então você tirou o n mais 1 fatorial, ficou só n mais 3 vezes n mais 2. A próxima parcela seria quem? 1 sobre n mais 4 fatorial. Só que n mais 4 fatorial seria quem? N mais 4 vezes n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 fatorial. Como o n mais 1 fatorial você colocou em evidência, ficou n mais 4, n mais 3, n mais 2. Tá? Mas, né? E aí continua. Tá? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho só aquela... o que eu coloquei aqui é só aquela parte que está aqui no parêntese, certo? A gente vai só olhar aqui só para isso, para o que está aqui, ó, que está escrito aqui dentro do parêntese, que é isso daqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar que isso daqui é menor do que, em vez de colocar aqui em mais 3, eu vou colocar em mais 2. E aí é aquele mesmo argumento que a gente usou antes, certo? Se eu estou diminuindo o denominador de uma fração, a fração como um todo aumenta. Então eu tenho essa fração, se no lugar de colocar em mais 3 eu colocar em mais 2, diminuir, né? Então essa fração que está aqui, ó, ela é maior que essa. No lugar de colocar em mais 4, eu coloco em mais 2. No lugar de colocar em mais 3, eu coloco em mais 2. Então, essa fração aqui também é maior que essa. E assim a gente faz com todas as outras frações, tá? Bom, fazendo isso com cada uma dessas frações, a gente obtém essa desigualdade aqui, né? Ou seja, isso é menor do que isso, tá? Bom, e agora o que a gente vai fazer? Isso aqui, novamente, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter uma expressão que é exatamente uma expressão, uma soma de termos de uma progressão geométrica, certo? Tem 1 mais 1 sobre n mais 2, 1 sobre n mais 2 ao quadrado, 1 sobre n mais 2 ao cubo e assim sucessivamente, né? Ou seja, os termos aqui são os termos de uma progressão geométrica, que o primeiro termo é 1 e a razão é quanto? 1 sobre n mais 2, tá?
a gente pode fazer essa soma toda aqui, essa soma infinita, né? É como? É o primeiro termo sobre 1 menos a razão, tá? Você faz a continha, você vai ficar com isso daqui, tá? Você pode escrever, você vai tirar o MMC aqui, fazer a brincadeira lá da divisão de frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar nessa expressão aqui, tá? Bom, isso daqui a gente tinha conseguido verificar, né? Que isso daqui, portanto, é menor do que 1 mais 1 sobre n mais 1, tá? Só voltar aqui, ó. Essa expressão toda que está aqui, ó, só para voltar um pouquinho, certo? Essa expressão aqui é menor do que isso daqui. E esse somatório aqui, ele é igual a isso daqui, né? Que deu quanto? 1 mais 1 sobre n mais 1. Portanto, essa expressão é menor que isso, tá? Então, essa expressão é menor do que isso daqui. Lembra que a gente estava com isso daqui, né? É menos 1 mais isso daqui, 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, até 1 sobre n fatorial. Isso daqui tinha ficado isso, né? Ficou 1 sobre n mais 1 fatorial, e entre parênteses ficou justamente essa expressão que está aqui, ó. Então, isso que está aqui, certo? Vai ficar, essa expressão que está aqui é justamente menor do que 1 mais 1 sobre n mais 1. Portanto, o que a gente vai ter aqui é menor, né? Ó, essa expressão é isso daqui vezes isso. Então, isso aqui é menor do que isso, então ficou isso daqui, que eu só repeti, vezes esse camarada que está aqui. 1 mais 1 sobre n mais 1, tá? Isso daí, bom, aqui, isso aqui é maior que zero, que é o que a gente já sabia, né? Esse n mais 1 aqui, n mais 1 fatorial, o que é n mais 1 fatorial? É n mais 1 que multiplica n fatorial. Portanto, esse n fatorial que está aqui, eu posso jogar ele para cá multiplicando, tá? Então, vou multiplicar aqui n fatorial, vezes esse camarada, tudo isso aqui, né? Ó, n fatorial vezes isso aqui, menor, né? Continua menor do que 1 sobre n mais 1 vezes esse camarada. Só que, obviamente, essa expressão que está aqui, né? À medida que o n cresce, essa expressão aqui vai para onde? Vai para zero, né? Se você faz o n crescer indefinidamente aqui, né? Essa expressão está indo para zero, tá? Vamos ver aqui. O que acontece? A gente está com a intenção de mostrar que o número e é irracional, tá? Bom, e o que acontece se o número e fosse racional? Ou seja, se o número e fosse uma fração, pudesse ser colocado em forma de fração, né? Porque isso aqui é um número racional, tá? Irracional é quando não pode ser colocado em forma de fração, onde o P e o Q aqui são números inteiros, né? Inteiros positivos. Bom, se essa coisa fosse de fato assim, tá? Eu poderia, veja, apesar de eu não ter colocado aqui o E, aqui o E seria P sobre Q, né? Quando eu multiplicar por Q aqui, o número E, veja, quando eu multiplicar todo esse termo que está dentro do colchetes, certo? Aqui, por n fatorial, essas frações aqui desaparecem, tá? Quando eu multiplicar o E por Q, a fração também desaparece, porque vai ficar só o P, certo? Então, tudo que está aqui dentro desse colchete aqui, tudo isso aqui vai ficar, não vai virar um número inteiro, tá? Vai ficar um número inteiro positivo, né? Que é maior que zero. Então, o que a gente fez? A gente multiplicou os dois lados, né, da desigualdade por Q, que é o denominador dessa fração aqui, certo? Ou seja, a gente pegou essa desigualdade aqui, né, que nós tínhamos aqui, a qual nós tínhamos chegado, né, tínhamos chegado nessa conclusão aqui, multiplicamos esse lado aqui por Q, né, aqui por Q dá zero, né, multiplicando isso aqui por Q vai aparecer um Q bem aqui, e aqui vai aparecer um Q, tá? Ou seja, então multiplicando aí por Q, né, a gente vai ficar com essa expressão aqui, certo? Com essa desigualdade. E aí o que a gente conclui? Que nesse caso aqui, né, a gente não mudou praticamente nada, só vai aparecer um Q agora aqui, nessa expressão. Isso aqui continua, obviamente, indo para zero, tá? Então, o que está acontecendo? Você tem aqui um número que é um inteiro positivo, certo?
Só que desse lado aqui, né, inteiro positivo, portanto maior que zero. Só que essa expressão que está aqui, ó, ela está tendendo a zero. Mas se está tendendo a zero, isso quer dizer o quê? Que esse número aqui, em algum momento, ele é um número menor do que 1. Ora, mas não existe nenhum inteiro que é maior que zero e menor do que 1, tá? E isso, portanto, é um absurdo. E de onde provém esse absurdo? Do fato de nós estarmos supondo que o número é um número racional. Logo, a conclusão é qual? É que esse número não pode ser racional, certo? Só concluindo, né? Se a gente supõe que isso aqui, né, o nosso número é um número racional, a gente vai chegar nessa conclusão aqui, nessa desigualdade. E essa desigualdade diz exatamente o quê? Que eu tenho aqui dentro um número inteiro, certo? Inteiro positivo, né? E que como esse camarada aqui, né, como esse lado da desigualdade está indo para zero, então eu teria um número inteiro entre 0 e 1, o que não existe, tá? Portanto, o número E tem que ser irracional, ok? Ficamos por aqui e até mais, gente. Valeu!